Os sem-culottes tomaram o controle da cidade de Paris, enquanto os jacobinos e girondinos governavam o resto do país desde a Assembleia Nacional, agora chamada de Convenção. A Convenção lutava com o comando do acuado exército francês, que perdia terreno para a Áustria e a Prússia. Enquanto combatia os inimigos na fronteira, o governo revolucionário fechava o cerco sobre os inimigos de dentro, traidores monarquistas desejosos de entregar Paris nas mãos dos invasores. Mais de 1000 pessoas foram presas e encarceradas. Padres, jornalistas, homens e mulheres comuns. Robespierre concentrou-se na crise interna. Mas seu amigo, o ministro da Justiça, Georges Danton, estimulava jovens e velhos a lutar na guerra. Ele era expansivo e espalhafatoso, ao contrário de Robespierre. Em breve, o nome de Danton ficou conhecido em toda Paris. Com a aproximação do inimigo, a retórica inflamada de Danton mobilizava o povo, encorajando muitos a irem para a frente de batalha. Com tantos homens capazes rumo à frente de batalha, Paris foi deixada indefesa, seus cárceres repletos de prisioneiros políticos. Surgiu então o temor de que os detidos escapassem. Marat fez um sanguinolento apelo aos cidadãos para que descessem às prisões e matassem seus ocupantes. Na primeira semana de setembro, péssimas notícias chegaram da frente de batalha. A Prússia tomara Verdun, cidade na estrada para Paris. O inimigo estava a poucos quilômetros. O medo transtornou Paris. Os sem-culottes invadiram os cárceres e atacaram furiosamente os prisioneiros. Não deixariam nenhum traidor vivo. Mulheres eram violentadas e brutalizadas, padres eram estripados, aristocratas esquartejados. A chacina deixou 1.600 mortos em poucos dias. Quando a notícia dos massacres de setembro se espalhou pela Europa, os inimigos da Revolução ficaram enojados. Na Inglaterra, o London Times deu voz a essa repulsa. São esses os direitos do homem. É essa a liberdade da natureza humana. Os mais selvagens tiranos quadrúpedes que povoam a África inexplorada são superiores a esses animais bípedes parisienses. A Revolução tomou um rumo sem volta. Até Robespierre compreendeu que as coisas tinham ido longe demais, que o povo não podia controlar sozinho a Revolução. Eles precisavam de liderança, uma mão de ferro. Com o poder das suas palavras, o incorruptível emergiu como o homem capaz de guiar os rumos da Revolução. Robespierre apoiara outrora a monarquia constitucional, mas agora acreditava não haver espaço para o rei. Uma decisão inédita foi tomada. A França levaria seu próprio monarca a julgamento. Com o veredito estipulado de antemão, restava apenas debater a sentença. Os moderados ou girondinos queriam poupar a vida de Luís, o que os isolou na convenção. Em 20 de janeiro de 1793, Luís XVI foi declarado culpado. Sua sentença foi lida: morte ao rei. Naquela noite, ele se reuniu com a família brevemente. Calmo diante das lágrimas da família, prometeu voltar na manhã seguinte para um último adeus. Não voltou. Não podia suportar o pesar da família, nem fraquejar no caminho para a guilhotina. Pela manhã, uma carruagem levou Luís ao cadafalso. Ele se dirigiu estoicamente para a lâmina.
Tentou fazer um discurso. Esperei que minha morte fosse pela felicidade de meu povo. Mas pranteio a França e temo que padeça sob a ira do Senhor. Foi silenciado, porém, pelo rufar dos tambores. Às 10h22 da manhã, o homem que outrora fora rei não era mais nada. Na prisão do templo, Maria ouviu os canhonaços anunciando a morte do seu marido. Desmaiou de desespero. O rei estava morto. Os revolucionários vitoriosos. Mas os inimigos da revolução também teriam uma vitória. Seu alvo? O homem que clamava pelo rolar de tantas cabeças. Jean-Paul Marat. A execução de Luís XVI marcou a vitória definitiva dos revolucionários. Foi o momento em que uma jovem nação, a República Francesa, literalmente nasceu do sangue. No final de 1792, os radicais jacobinos, crentes de que a revolução corria risco de ser sabotada por traidores, dirigiam-na por meios cada vez mais violentos. Mas os girondinos, representantes do povo da zona rural francesa, queriam a diminuição da violência, temendo uma guerra civil. Seu maior oponente, Jean-Paul Marat, atacava os girondinos furiosamente em seu jornal, denunciando os que ele achava que conspiravam contra a revolução. Marat, que exigira a execução de 200 pessoas, agora queria as cabeças de 200.000 pessoas. Mas o movimento radical não dominava em todo lugar. As pessoas fora de Paris estavam furiosas com a brutalidade crescente dos jacobinos e queriam o fim da carnificina. A mensagem chegou a Charlotte Corday, uma brava e determinada jovem da província. 30 de julho de 1793. Charlotte Corday chegou a Paris. Ela sabia que o amigo do povo permitia livre acesso à sua casa, onde podia ser encontrado a qualquer hora submerso em seu banho medicinal. Charlotte veio sob o pretexto de ter uma lista de traidores que colaboravam com exércitos estrangeiros para pôr fim à revolução. Marat pediu a lista, prometendo a Charlotte que os traidores seriam guilhotinados no dia seguinte. O chamado amigo do povo estava morto. A voz enraivecida do seu jornal, silenciada. Charlotte nem tentou escapar. Em seu julgamento, ela não se arrependeu. O que esperava obter assassinando Marat? Paz. Agora que ele está morto, a paz voltará ao meu país. Charlotte Corday foi sumariamente executada e seu sonho de paz morreu com ela. Ela havia matado Marat, o homem, mas criara Marat, a lenda, cuja morte foi retratada de maneira célebre pelo pintor revolucionário Jacques-Louis David. Robespierre invejava a adoração dispensada a Marat. Porém, sempre pragmático, voltou sua atenção a assuntos urgentes. Pois, embora Marat estivesse morto, havia outros clamando por sangue. Sangue real. A conciergeria, anticâmara da morte. 8 meses após a execução do seu marido e dias depois da morte de Charlotte Corday,
Maria Antonieta foi encarcerada aqui em uma imunda cela, totalmente só. A outrora frívola Maria tinha apenas 38 anos, mas a Revolução a envelhecera precocemente. Marie-Antoinette avait été une jolie femme. Em 15 de outubro, Maria foi julgada, acusada de alta traição e de espoliar o Tesouro Nacional. As evidências não passavam de rumores indecentes. Uma calúnia final foi adicionada à lista. Acusaram-na de incesto com o próprio filho. Diante disso, Maria ergueu-se para se defender. Apelo à consciência e aos sentimentos de cada mãe presente para que declare se há uma entre vocês que não estremeça à ideia de tamanhos horrores. Et à ce moment, Em um momento de simpatia pública, Maria achou que poderia ser deportada para a Áustria, mas suas esperanças caíram por terra quando a sentença foi promulgada. Ela teria o mesmo destino que o seu marido. De sua cela, Maria escreveu sua última carta, dando adeus aos filhos e à família, prometendo ser corajosa. Seu longo cabelo grisalho foi cortado, preparado para a lâmina. Suas mãos foram atadas. Escoltada ao portão da prisão, ela esperava uma carruagem. Mas uma carroça para prisioneiros comuns a aguardava. Mera sombra da soberania de outrora, Maria Antonieta manteve régia dignidade ao ser exibida pelas ruas de Paris. Seu nome e as acusações contra ela foram lidas. A última rainha da França estava morta. Muitos dias depois, após incontáveis execuções, um membro da Convenção Nacional lamentou o desperdício de vidas, tendo perdido um colega após outro para a guilhotina. A revolução é como Saturno devorando os próprios filhos, ele disse. Danton respondeu. Revoluções, meu caro, não podem ser feitas com água de rosas. A carnificina estava apenas começando. Setembro de 1793. 4 anos sob a Revolução e a França estava dividida. Havia insurreições violentas nas províncias e enormes derrotas na difícil guerra contra a Europa. Em uma dessas, a Inglaterra tomou a cidade portuária de Toulon. A Europa devorava a França pelas fronteiras. Danton e Robespierre, principais oradores da Convenção, perceberam que precisavam atacar para salvar a Revolução. Convenceram seus colegas a instituir uma nova forma de lei marcial. É hora de todos os franceses gozarem de sagrada igualdade. É hora de impor essa igualdade através de atos de justiça contra traidores e conspiradores. Que o terror seja a ordem do dia. Assim começou um novo capítulo na Revolução. Um período de violenta repressão chamado o Terror.